Alemanha tinha em 1942 um dos recursos bélicos mais poderosos da Europa. E por que então, 3 anos depois, a Alemanha perdeu totalmente as suas forças e foi derrotada durante a Segunda Guerra? Para mais informações, assista esse vídeo e vamos lá! Antes de mais nada, temos que entender que a liderança mediante uma guerra, a liderança de um país é essencialmente importante para o discorrer daquele momento ali. Haja vista que o poder emana do povo e esse povo ele tem que estar diretamente associado a ordens que são então determinadas do seu superior. Entretanto, nós temos um outro elemento que faz parte da filosofia ocidental, que é a própria virtude. A virtude, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, ela não tem o mesmo significado que durante o período medieval, por exemplo. Durante o período medieval, todos os povos e nações esperavam, então, o desenrolar da guerra, porque através da guerra se venceria e então era provada a sua virtude perante as suas crenças e perante o próprio Deus. Mas durante a Segunda Guerra, que já começa a eclodir dentro de um outro contexto social e cultural, a virtude ela é traçada como uma espécie de liderança alicerçada não só em uma crença, mas ela tem que estar alicerçada dentro do que a comunidade e a sociedade oferecem. Hitler perdeu a guerra justamente por contrariar essa filosofia, dizendo ele que a sua liderança estaria acima de qualquer outra patente ou de qualquer outra civilização. Então, devemos questionar o posicionamento de Hitler, que é justamente esse panorama que discorre ou que descreve, então, a derrota alemã. Em primeiro momento, Hitler, através dessa liderança exacerbada que ele assume, ele confronta a União Soviética. E devido ao desgaste intenso que a Alemanha havia tido durante a Primeira Guerra, uma vez que ela foi imputada por ter causado a Primeira Guerra, depois do Tratado de Versalhes, então ela teve que indenizar vários países. Então, por esse momento, por esse contexto, a Alemanha havia já perdido vários recursos. Então, a Alemanha enfrentou tanto um exército poderoso russo, e o outro fator que a Alemanha também enfrentou foi a questão geográfica, o fator geográfico. Porque recursos minerais, petróleo, a Rússia ela era superior. Uma outra questão é que para você invadir a Rússia, envolvendo agora a linha geográfica, para você invadir a Rússia, que era a União Soviética na época, você tem que ultrapassar várias barreiras que estavam ali direcionadas ao Círculo Polar Ártico, ou seja, o frio intenso, territórios ali tomados por aquele ar muito frio. Isso provocava exaustão, isso provocava cansaço aos soldados. Então, devido a essa relutância, essa perseguição em massa, sem reconhecer as características geográficas de Hitler contra a União Soviética, acabou que trazendo um bombardeio e mortalidade em massa para os alemães. Então, primeiro fator, recursos minerais russos eram superiores, poder bélico, visto que a Alemanha já estava bastante desgastada, e o terceiro foi querer enfrentar de toda forma as barreiras climáticas da época. O segundo fator foi justamente a superioridade, no geral, dos recursos tanto minerais quanto dos recursos bélicos. Por exemplo, a Grã-Bretanha havia criado o seu grande tanque de guerra. O tanque de guerra foi um diferencial durante a invasão dos exércitos inimigos, porque durante as trincheiras ou durante as guerras que se sucederam em terreno plano, o uso de tanque era extremamente importante justamente para proteger os soldados de alguns armamentos que eram utilizados de alcance muito distante. Então, nesse aspecto, a Grã-Bretanha criou esse armamento também que continha suas tecnologias, que foi um diferencial durante esse percurso dos soldados e também da defesa contra os seus inimigos. E, por outro, o terceiro fator, guerra em duas frentes. A Alemanha, por haver sido já desgastada durante esse contexto que eu acabei de citar para vocês, ela teve que dividir os seus soldados em duas frentes. A frente
ocidental e, por outro lado, ela tem que também distribuir os seus soldados para o leste europeu. Então, partindo da lógica geográfica e também da sua inferioridade e desgaste já dos soldados, os alemães então encontraram várias barreiras e determinantes para a sua queda. Uma outra questão aqui, remontando então o que eu havia falado sobre liderança exacerbada, né? Uma liderança que naquele contexto social ela não era muito aceita, não era tão viável. Hitler ele rejeitou a orientação de vários generais da época, dos próprios exércitos alemães, de que avançar em alguns terrenos e territórios era muito arriscado. Hitler ele não aceitou, ele não acatou essa ideia e acabou segundo as suas decisões, levando o exército alemão às ruínas, tá? Então, o quarto ponto é erros de liderança, intervenções de Hitler, e é importante lembrar que os Estados Unidos eles tinham uma reserva natural e bélica muito poderosa. Quando o Japão decidiu bombardear Pearl Harbor, que foi um dos portos ali atacados, mais de 2.000 pessoas morreram nesse ataque dos japoneses. Hitler decidiu então usar de artifício e meio que estratégico, né, entender a fragilidade norte-americana na visão de Hitler, invadir também os norte-americanos. Isso também acarretou a sua derrota. E a quinta característica, então, a derrota no ar e pelo mar. Os botes utilizados, a força aérea alemã, acabaram que não era tão suficiente para combater todo o exército ali da frente ocidental. Vale lembrar que a maior arma que os soldados alemães utilizavam e a prática de extermínio que eles utilizavam era mais em terra, ou seja, armamentos balísticos eram os mais utilizados na época. Tanto é que em alguns territórios ali dos países bálticos hoje, né, a Lituânia, a Letônia, o norte da França, alguns países ali com o número de pessoas inferior, na casa de 30 mil pessoas na época, isso facilitava então a incursão dos soldados e exército alemão. Então perceba que algumas aldeias, alguns povoados, pequenos povoados, pegos desprevenidos ali naquela ocasião, era presa fácil para a dominação do exército alemão. Então, se vocês me perguntarem, professor, então como é que o exército alemão ele matou tanta gente? Por dois motivos. Pela própria cooperação geográfica, devido às aldeias ali, devido aos povoados terem um número limitado de pessoas em relação aos soldados alemães, no caso eles eram inferiores, as pessoas que moravam nessas aldeias. E o outro fator também que colaborou para a ascensão do exército alemão, então foram os colaboracionistas, que eram justamente pessoas que se adequaram ou eram adeptos às ideias nazistas naquele momento. Então, por esses dois motivos, que são vários, lógico que tem outros debates dentro do cunho historiográfico, mas por esses dois motivos, então, o exército alemão acabou que se fortalecendo, principalmente ali a partir de 1933. Mas isso não foi garantia para o sucesso alemão, muito pelo contrário, acabou que se tornando uma das nações mais devastadas então durante a Segunda Guerra Mundial. Se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, tamo junto e até a próxima.